Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Dando continuidade, a gente vai falar sobre o estudo INDIGO e o ICONIC com o maralixibate, né? Esses são potenciais tratamentos para a colestase crônica. Não existe só o maralixibate. Para adulto, você tem o volixibate e também tem o concorrente do maralixibate, que é o devixibate, que é de outra companhia. Mas aqui a gente optou por falar do maralixibate e falar especificamente desses dois estudos, que eles são mais focados nas populações que foram o alvo deles. Para a gente lembrar, então, das colestases crônicas que são genéticas, a gente tem que ter uma avaliação bem assim, criteriosa de como qual colestase é, e o teste genético é a única maneira confiável de distinguir entre os subtipos. E aqui a gente destaca a PFIC2, que é a deficiência de BICEP, porque ela acaba sendo uma das mais agressivas, se não a mais agressiva. Então, o estudo INDIGO acabou vendo mais a PFIC2 e o estudo ICONIC acabou vendo mais a síndrome de Alagille. Como a gente sabe, a PFIC é um grupo bem heterogêneo de doenças que têm herança autossômica recessiva e você tem uma disfunção na formação da bile. A deficiência de BICEP, que é a PFIC tipo 2, é a forma mais agressiva e não tem nenhum tratamento aprovado. Os palestrantes reforçam bem que realmente a gente tem só estudos, mas nada estando realmente em uso atualmente. E dentro dos potenciais tratamentos da colestase crônica, a inibição da absorção dos ácidos biliares seria bem promissora. Então, para a gente contextualizar, a gente sabe que a reabsorção dos sais biliares, ela se dá 90% no ilho terminal, e esse potencial tratamento seria inibidor seletivo do transportador apical do ácido biliar, dependente do sódio. Esse transportador, ele está presente no intestino delgado e ele media a absorção dos ácidos biliares nos intestinos. Então, ele acaba reciclando os sais biliares do intestino para o fígado. Quando você inibe esse transportador, você vai ter mais excreção dos ácidos biliares nas fezes, o que vai, consequentemente, resultar em menos sais biliares circulantes, e isso deve reduzir os danos hepáticos que são mediados pelos ácidos biliares. Isso traria, em tese, melhoria na função hepática, no prurido e também em outros sintomas de doenças hepáticas colestáticas. Teve vários palestrantes, como vocês podem ver, eram palestras também que foram financiadas pelo próprio laboratório, né? Esse é apenas um deles que apresentou, e ele apresentou do maralixibate o estudo INDIGO, que é um estudo que está na fase 2 aberto, que inicialmente tinha PFIC1 e PFIC2, e que para medir a eficácia desses inibidores do transportador, eles usaram um score, que era um score de prurido, o ITROW, e também os índices de ácidos biliares séricos. E eles observaram se houve uma queda nos índices de prurido. Então, na semana 240 de uso, 7 de 19, todos PFIC tipo 2, reduziram em pelo menos 75% o nível inicial, ou então os níveis de ácidos biliares séricos foram menores do que 102 micromol por litro. Isso seria equivalente a fazer uma derivação. Então, foi considerada uma resposta muito boa. E
desses 7 pacientes, eles foram considerados super respondedores. E é muito importante saber qual é a mutação, porque as mutações truncadas, elas têm uma pior resposta. Mas isso nas doses utilizadas. Elas podem responder com o aumento da dose. Então, dependendo da mutação, se não há uma resposta adequada, você aumentando a dose, você pode ter uma resposta adequada. E esses 7 super respondedores, eles ficaram muito mais tempo sem transplante. E eles tiveram uma resposta mantida por pelo menos os 5 anos do estudo. Então, para esses pacientes que tinham mutações não truncadas, a dose era 266 microgramas por quilo, depois, para os maiores, tinha que ser para os truncados, precisava ser uma dose maior, mas praticamente prolongou muito o tempo sem transplante. Então, foi uma resposta muito boa, mas como a gente pode ver, de 7 pacientes, né? Eles frisam bastante isso, que isso tudo é apenas estudo e que ainda vai precisar de maior número mesmo, que eu acho que é o mais difícil. E dos efeitos colaterais, tem citado nasofaringite, vômito, tosse, diarreia, mas, no entanto, se a gente for pensar que eles estão excretando ácidos biliares nas fezes, o que a gente mais teme é diarreia e dor abdominal, né? E então esses fatores foram devidamente monitorados e não se caracterizaram como impedimento, que seria a coisa que a gente mais esperaria, que a gente tivesse uma diarreia colerética com o uso desses inibidores da absorção dos ácidos biliares. O outro, que é o estudo ICONIC, já trata da síndrome de Alagille. A síndrome de Alagille, então, é uma doença autossômica dominante e tem uma grande variação clínica. Ela pode ser subclínica até indivíduos que precisam transplantar, que são muito graves. É uma das causas genéticas mais comuns, tem uma frequência de 1 para 70 mil nascidos vivos, e desde 1997 já foi identificadas mutações no JAG1, e 70% das pessoas que têm o Alagille vão ter alguma dessas mutações. E na síndrome de Alagille, a gente tem uma colestase, que é secundária à escassez dos ductos biliares intrahepáticos. A gente tem defeitos cardíacos congênitos, uma síndrome tem que ter vários tipos de acometimento. E a vértebra em asa de borboleta, você pode ter defeito na câmara anterior do olho, que é tipicamente o embriotóxo, pode ter o dismorfismo facial, e você pode ter também outras malformações renais, insuficiência pancreática e também malformações vasculares. Então, quando a gente pensa no síndrome de Alagille, a gente tem que pensar com muita atenção quando a gente deve transplantar. E por quê? Porque, de um lado, a gente tem aumento da bilirrubina, xantomas, fraturas, déficit de crescimento, e, do outro lado, você tem cardiopatia. O fato dela ter uma variação clínica muito grande, a síndrome de Alagille, ela não é uma indicação formal, é só os casos graves, e o fato dela ter também doença renal e alterações vasculares, muitas vezes são agentes que complicam você indicar o transplante. Então, seria muito bom se a gente tivesse algo que controlasse o prurido e não precisasse transplantar esses casos. E eles fizeram isso nesse estudo ICONIC, que era de 31 pacientes, eles seguiram por 5 anos, e o prurido, que é o grande calcanhar de Aquiles aqui desses pacientes, tiveram também um score que reduziu, notaram também diminuição das enzimas hepáticas, uma melhora bioquímica da colestase e dos xantomas, e os efeitos colaterais também foram similares entre os que eram placebo e os que eram tratados. E, principalmente, melhorou muito a qualidade de vida desses pacientes. Então, de toda forma que você vê, é muito promissor, principalmente naqueles casos de síndrome de Alagille, que tem muito prurido, uma bilirrubina muito grande, déficit de crescimento, é realmente algo que, se tiver possibilidade de ser usado na prática, vai ser uma revolução, assim, na qualidade de vida dos pacientes.
Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, Gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!